Apertar e segurar o botão aqui. Eu vou aqui para as configurações, mas... Pô, velho, tá tudo em inglês esse negócio aqui. Eu não tô entendendo nada. Pô, e agora como é que eu vou configurar o meu inversor? Se essa já foi a sua dor, se muitas das vezes você compra um equipamento, principalmente este vídeo que é mais focado aqui nos inversores híbridos aí da LV1, nós somos o primeiro canal aqui do YouTube que está fazendo vídeos sobre esse equipamento aqui, certo? E você acaba ficando com dúvidas. O manual está em inglês, você às vezes tem dificuldade para traduzir, às vezes até traduz, mas não entende muito bem. Então este vídeo é focado para você que quer aprender a configurar este equipamento e entender o básico, pelo menos, para que você consiga utilizar o seu sistema de forma adequada. Então já acompanha esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e vamos para mais umas configurações iniciais, hein? Beleza, galera. Beleza, joia? Então, pessoal, tem outro celular já aqui na tela para ficar melhor para vocês. E aí, vou dizer para vocês, esse vídeo ele vai ficar longo porque tem muita configuração esse equipamento, beleza? Então não estranhem, porque realmente ele tem configuração pra caramba, beleza? Vamos lá então. 01 é a tensão de saída, olha só, gente. Você aperta e segura aqui, você pode selecionar. Você quer que a saída dele seja quantos volts? 230, 240, 208 ou então 220. Deixa eu pegar aqui o foco novamente. Travei, beleza. Então aqui você vai definir a tensão que você quer. Dica rápida, Barba. Ele não está salvando. Não está indo para a tensão que eu quero. Se der algum problema em relação a isso, embaixo dele aqui tem uma chavinha. E é só você desligar essa chavinha que o inversor não vai desligar. Mas aí você vai conseguir trocar, beleza? Então aqui agora, você vai ter aqui a frequência de saída. No caso no Brasil é padrão, 60 Hz, belezinha? E aí você vai ter os métodos agora aqui de funcionamento. Você vai ter aqui PV, você vai ter PBG, você vai ter GTD. Barba, eu não entendi nada desses nomes. O que é que são essas coisas aqui? Galera, pensa da seguinte forma. Essa é a configuração aqui, onde você vai definir como que você quer que seu inversor ele trabalhe. Como que o inversor aqui da LV1 vai trabalhar. Se você selecionar PV, ele vai ficar no método Solar First. Como é que ele vai fazer? Ele mesmo está explicando aqui no manual, mas eu vou explicar para vocês aqui de maneira simplificada. A energia solar vai prover a energia para as cargas de maneira prioritária. Caso não seja suficiente, no caso aqui para pegar, a rede é quem vai fazer ali as cargas entrarem. Então, ou seja, modo PV, prioridade solar. Se a solar não for o suficiente, a concessionária vai assumir, beleza? E ela também vai carregar a bateria. Então é basicamente assim, a rede ela vai ficar escanteada. Só que, no entanto, vai ficar prioridade para os painéis e a concessionária, certo? E aí a bateria vai ser utilizada apenas como backup, beleza? Então vale entender. Basicamente é o seguinte, você vai dizer o seguinte para o teu inversor. Olha, método PV dele aqui, hein? Eu quero que você carregue minha bateria pelo solar, mas ela é só um backup. Eu só quero usar minha bateria quando falta energia. Eu não quero ficar descarregando a minha bateria. Então você vai usar isso daí. E aí o solar, ele também vai auxiliar nas cargas que estão ativas. Show? Basicamente agora a gente vai ter o GTD. O GTD é o inverso. É o Grid First. O GTD, ele vai chegar para você e vai dizer o seguinte, olha, eu quero que a prioridade seja a concessionária. Usa as placas para carregar a minha bateria, mas mantenha a bateria como backup. Eu não quero ficar descarregando a minha bateria. Eu quero que minha bateria entre se faltar energia. É assim que eu quero que você trabalhe. E por fim, você vai ter o método PBG, beleza? O método PBG, como é que ele vai fazer? Basicamente, ele vai trabalhar da seguinte forma, olha, eu quero que a energia solar ela alimente em quesito primário. Se a energia solar não for o suficiente, eu quero que você utilize a bateria até que a bateria descarregue. Quando a bateria descarregar, você transfere para a concessionária e no outro dia repete o ciclo.
Esse é o método mais padrão aí para você ter uma instalação off-grid, por exemplo. Você utiliza a sua bateria até ela acabar. É um método aí que muitas pessoas usam. Mas vocês entendem quando eu falo que não tem uma coisa certa? Não tem um jeito certo, cada um vai colocar do jeito que quer, do jeito que acha que é certo. Vamos lá então para 04, beleza? 04 é o método de operação da rede desse equipamento. Nós vamos ter UPS, vamos ter aqui GEN e vamos ter aqui APP. UPS eu creio que muitos de vocês já tenham visto, caso esse não seja o primeiro equipamento que você já tem. Barba, qual a diferença de GEN para UPS para APP? Basicamente é a seguinte, galera. O método GEN é para você transformar a entrada AC desse equipamento em um gerador, né? Uma entrada para geradores de energia. Então, se você quer ligar um gerador de energia como se fosse a concessionária, é aqui que você faz isso. Show de bola? Se você, no caso, tem uma concessionária, você vai ligar a concessionária e ela é mais instável, ela fica oscilando muito, a energia não é tão boa aí na tua região, utiliza o modo aqui APP, porque ele é mais permissivo. Isso, claro, se você tiver pouca bateria. Ele é mais permissivo, ele é mais lento para fazer o chaveamento, no entanto, ele é mais permissivo. Ou seja, o range de tensão é maior. Ele aceita ali até uns 150 ou 120 volts, é uma coisa assim. Certo, gente? E aí, por fim, o modo UPS. É o método mais recomendado, é quando sua concessionária tem um mínimo ali de qualidade, ela não oscila tanto, e aí você consegue ter uma transferência mais rápida dos equipamentos. Então aí você vai definir novamente o que é melhor para você, para o teu uso. Beleza, galera? Vamos agora para a configuração 05. 05 são os métodos aí de carregamento que o inversor permite. Temos OPV, temos GTD, vamos ter PV e vamos ter também aqui PNG. Beleza, gente? Na verdade, por fim, vamos ter aqui OPV. Ou seja, temos 4 opções de carga para sua bateria. Basicamente, ele vai perguntar o seguinte: tu quer usar a concessionária ou tu quer usar os painéis? Tu quer misturar a concessionária com os painéis para carregar? Se sim, quem é que vem primeiro? Basicamente, se você quiser misturar o tempo todo, eu quero a minha bateria Barba sempre carregada. Não importa se eu estou buscando da concessionária ou se eu estou buscando dos painéis. Não importa, eu quero ela sempre carregada. Então você vai deixar aqui no PNG. Barba, eu não quero saber de concessionária carregando a minha bateria. Eu só quero os painéis carregando a minha bateria, não quero mais nada. Então você vai e seleciona aqui o OPV, que ele vai carregar apenas com os painéis. Show de bola? Se você quer misturar, ou seja, você quer mesclar juntamente painel solar e bateria, no entanto, você não quer que eles fiquem o tempo todo os dois misturados, você quer dar uma prioridade, aí vai ser da seguinte forma: você quer que a energia da concessionária seja a primária, você vai botar GTD. Você quer que a energia das placas seja a primária, você quer que ela que venha primeiro, então você digita PV. E aí você seleciona dentro da sua realidade aí, o que é que você acha que é adequado. Show de bola, gente? Vamos para a próxima então. Configuração 06. Essas configurações aqui, já, no caso assim, pessoal, as primeiras sempre demoram mais mesmo, beleza? Aqui você tem o grid charge. Vamos supor que você colocou que você quer que a concessionária carregue aí a sua bateria. Com quantos amperes é para carregar? E aí você coloca aqui. No meu caso eu não estou utilizando, mas isso aí vai de você, beleza? E o 07 é a corrente total. Ou seja, qual a corrente máxima que pode ir para a bateria? Independente se for com painel, se for com concessionária, como que é? Aí você define quantos amperes você quer que vá para a bateria. É no 07. 08. O 08 é basicamente o seguinte: depois de um tempo de utilização, se você deixar ali em on, basicamente ele vai voltar para P1. Independente se você estiver mexendo aqui, ó, depois de 1 minuto, ele vai voltar para essa configuração, para essa tela aqui, ó. Se você deixar em off, vamos supor que eu quero ver quanto é que está gerando. Eu quero saber quantos watts está gerando. Se deixar lá ligado, ou seja, deixar em on, e depois de 1 minuto, ele vai voltar aqui, ó, para P1.
ele vai retornar para a tela inicial. Se você deixar em off, ele vai deixar na tela que você deixou por último. Beleza? Basicamente é isso. Agora vamos para a configuração... Opa! Vamos para a configuração 09. 09 é basicamente o seguinte. Vamos lá, ó. 09 é o auto restart com overload. Atenção para 09 e 10, certo? Tanto a 09 quanto a 10 são importantes. Galera, quando você coloca um inversor híbrido, no caso esse aqui de 3.600 watts, ele é projetado para circular dentro dele 3.600 watts. Então, por mais que você, por exemplo, queira, tipo, mas eu queria botar ele num circuito que tem um chuveiro quente de 5.500 watts, mas vai ser a concessionária que vai alimentar. Eu posso pôr? Não pode, ele vai travar, porque o próprio circuito dele foi feito para circular 3.600. Vai ter uma pequena margem por estar em bypass? Vai, mas não é muito grande. Então eu realmente recomendo que você deixe isso aqui desligado, beleza? E a configuração 10 aí é que é realmente a mais importante, porque é o seguinte, ela é a seguinte, ó, é o auto restart por temperatura. O que é que essa configuração vai fazer? Se ela tiver on, aqui ela pode até ficar, porque eu faço testes constantes para ver o comportamento do equipamento. Mas na tua casa, se você deixar isso aqui on, e o inversor ele vai fazer o seguinte, ó, fiquei muito quente, eu fiquei quente, mas aí agora eu esfriei, então eu vou ligar de novo, ele vai ficar nesse ciclo. E galera, se o equipamento chegou a esquentar tanto ao ponto de desligar, você tem que confirmar o que é que está acontecendo, porque não está normal. Tem que conferir o que está acontecendo. Então eu realmente recomendo que tanto a 9 quanto a 10 você deixe desligado, porque a chance de acontecer um problema é muito grande, a não ser que realmente você saiba exatamente o que você está fazendo. Toma cuidado com essas duas aqui, hein? Essas duas aqui são peça-chave. Vamos agora para o 11. O 11 ele é muito fácil de entender. Ele basicamente vai te dar um apito sempre que a energia solar acabar. Seja porque você desligou a chave, seja porque acabou a geração. Ele vai fazer um tim para dizer, ó, acabou a energia das placas. Aí você habilita ou desabilita se você quiser. O modo 12 é o modo de economia de bateria desse cara. Ah, Bala, que legal, o modo de economia de energia, na verdade, economia de energia, que maneiro, quer dizer que se eu habilitar isso aqui, ele vai consumir menos? Não é bem assim, galera. O método de economia de energia, como é que ele funciona? Se você deixar ele ativo e o inversor identificar que você está utilizando pouca energia, por exemplo, você está utilizando uma carga muito pequena, tipo 20 watts, que é basicamente o consumo dele em vazio, e está muito tempo já, ele vai desligar a saída AC dele para economizar energia. Entendem? E aí, se ele começar a perceber que você está requisitando potência, ele vai ligar de novo e vai começar a habilitar ali a saída dele. É assim que funciona. Eu não gosto muito disso daqui, porque nos meus testes, às vezes quando você coloca, por exemplo, uma geladeira, e você não tá, por exemplo, tá de noite, tá com as lâmpadas tudo apagadas, tá tudo apagado, só tem ali a geladeira. Muitas vezes seu consumo vai ficar quase nada. Mas aí a geladeira ela dá um pico de partida, quando ela vai iniciar, ele não acompanha exatamente ali, aí na hora que ele vai ligar a geladeira já não dá aquele tranco. Então esse é um método que tem sua utilidade? Tem, mas use com cautela. Fechou, pessoal? Basicamente isso aqui. E aí nós temos a configuração 13. A configuração 13, ela é o bypass, no caso aqui, ó, por overload. Beleza? Basicamente aqui é o seguinte, a outra configuração, que no caso é a 9, você pode parar e pensar, ué, Baba, mas a 9 e a 13 é a mesma coisa? Não. A 9, ela é para ele reiniciar se acontecer um overload quando você está na bateria, por exemplo. Ele vai dar erro, vai parar e depois ele vai querer retornar. É um reinício automático. E no caso da 13 é a seguinte, se acontecer de overload acontecer enquanto você está na bateria, eu posso mandar para a concessionária, porque meu circuito não aguenta. Com a concessionária, eu tenho uma pequena sobrevida. Eu posso mandar para a concessionária, se for de dar um overload, aí é aqui onde você vai habilitar isso daí, caso você queira, beleza? Vamos agora aqui para a configuração agora aqui 14, beleza, gente? Vamos lá, ó, configuração 14.
Vamos lá, ó, configuração aqui agora, 14. Pulei ela aqui, ó. A 14, pessoal, é basicamente o seguinte, ó, modo silencioso, é para você desabilitar esse bipzinho que você ouve, né? Esse tim, 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 quando você vai apertando aqui os botões. Vamos agora para 15 e 16. Tensão 15, essa é a tensão de bateria baixa para ele voltar para a concessionária. Ou seja, bateria bateu, isso aqui ele vai retornar para a concessionária. Configuração 16, é o inverso. É para quando ela bater essa tensão aqui, ela retornar para a bateria, saindo assim da concessionária. Agora nós temos aqui 17, vamos ter aqui algumas configurações, olha só. Temos aí CUS, né? Eu sei que a galera da quinta série agora vai abrir o bico. Vamos agora aqui ter FEL, vamos ter aí AGN, vamos ter agora FLD, vamos ter aí também LIB, por fim aí CUS e vai ter também aí FEL, beleza? Barba, para que servem esses negócios todos aí? Galera, aqui é o tipo de bateria que você vai usar. Basicamente, CUS é o modo user que a gente já conhece, onde você vai definir os parâmetros manualmente. Você vai ter AGN, que é para quem tem bateria selada, no caso de chumbo ácido, como baterias estacionárias, por exemplo, que não tem ali aquele tubozinho para repor o fluido, né, ali a água ali de bateria, como você queira chamar. FLD já é o contrário, é a bateria de chumbo ácido, que tem aquelas tampinhas ali para você tirar e repor a água. Aí você vai ter LIB e FEL. FEL é uma configuração automática para baterias de LiFePO4, certo? E também vai ter ali LIB, que é uma configuração automática para baterias NCM e de íons de lítio. Aqui merece uma atenção. Se você tem uma bateria como eu aqui, que estou utilizando a bateria da Kingbo, que não tem comunicação, eu realmente recomendo que você utilize o modo user. Porque é o seguinte, possa ser que a curva de descarga e de carga que a fabricante está recomendando para sua bateria seja um pouco diferente, tenha uma tensão diferente, não seja padrão, ou você quer colocar uma tensão mais baixa, e aí você vai entrar num método que é meio que automático. Eu só recomendo você utilizar FEL e LIB se você for utilizar uma bateria que tenha comunicação. Aí fica show, beleza? Então basicamente é isso aí. Agora nós temos aqui a 18 e a 19. Vamos lá, o 18 e 19, já estamos longe, hein? Estamos aí, já chegando aí mais da metade da configuração dele, ó. Olha só, 18, ó, você vê que é tensão, e 19. Baba, o que é 18 e a 19? Basicamente é o seguinte, aqui a 18 é a configuração para ele desligar a saída AC dele. Então 18 ele vai desligar a saída AC. 19 ele vai desligar totalmente. Então essas tensões aqui são as tensões críticas de bateria baixa. Fechou, galera? Vamos para a próxima. 20, tensão de carregamento. Vamos para aqui a 21, tensão de flutuação. Flutuação você usa aqui com baterias de chumbo, beleza? Basicamente isso daí. Vamos ter agora aqui a 22, olha só, configuração 22 e 23 é algo muito legal e que eu quero comentar a parte aqui com vocês. 22 e 23, galera, é basicamente assim. Vocês já viram os vídeos que tem uns relés que a gente coloca para conectar e desconectar da concessionária, dependendo da tensão que você está trabalhando? É basicamente a mesma coisa aqui. É como se ele já tivesse esse recurso nativo, embutido, beleza? Então aqui é o seguinte, na configuração 22, você vai definir com quantos volts você quer que ele se desconecte. Por exemplo, se a concessionária estiver muito ruim e a tensão começou a afundar, por exemplo, eu não quero que ligue nada se baixar de 200 volts. Se baixar de 200 volts, eu não quero nem saber se tem energia na rua. Eu quero usar minha bateria porque eu não quero danificar nenhum equipamento meu, forçando ele a rodar numa tensão mais baixa. É aqui onde você define. E o contrário também. Na configuração 23, você pode dizer, olha, a rede está chegando ali a 250 volts, está muito alto, eu não quero meus equipamentos trabalhando. Ele vai se desconectar. E você ainda tem o range, você ainda configura isso de maneira eletrônica. Você consegue definir isso. Isso é algo que é muito legal, porque te dá uma liberdade muito grande.
E é algo que eu ainda não tinha visto e é muito top que um inversor tão barato tem uma configuração como essa. Beleza, gente? Então vamos lá, ó. Vamos agora para a configuração 24, que é uma configuração bem curiosa. Essa configuração 24, perdão que eu já passei, foi demais. É basicamente o seguinte, aqui é um número de horas que você pode definir para o teu inversor desligar sozinho se você tiver uma carga muito baixa. Vamos supor que você deixou o teu inversor lá numa roça. Você estava numa roça, tem uma chácara, você coloca esse cara. Você alimenta suas cargas, fica lá funcionando, mas você saiu, foi embora. Desligou tudo. Mas você esqueceu de desligar o sistema. Ele ficou lá rodando. E aí o que é que acontece? Muitas das vezes você pode ter uma situação que a bateria ela começa a descarregar lentamente com a carga apenas em vazio do inversor. Então ali você consegue definir o número de horas. Olha, se ficar mais de 8 horas totalmente em repouso, sem nenhuma carga, sem nada, desliga sozinho. Então é para isso que serve a configuração 24. Aí você coloca o número de horas que você quer que aconteça isso. E aí, se ele passar de 26 volts a bateria, ele desativa isso aqui automaticamente. Fechou? Agora vamos para a configuração 25. Vamos lá, configuração 25. Olha só, 25. 25 é basicamente o seguinte, é o Soft Start. Com isso aqui, o que é que o inversor vai fazer? Ele vai fazer um início gradual, aumentando a tensão aos poucos. É um início mais ali rápido, vamos dizer assim, né? Um início soft, na verdade. Ele vai fazer um início mais tranquilo, com um passo a passo. Se você desabilitar, na hora que você bater aqui, ele vai dar alguns segundos, ele já vai estralar e já vai ligar. Eu acho uma função bem interessante para se deixar aqui ativo, viu, galera? Quem aí, né, puder fazer isso aí, ó, deixar ativo, é bem interessante. Vamos agora para a configuração aí 26. 26 é basicamente para você reiniciar o inversor todo do zero. Você fez alguma configuração, alguma coisa, você não está gostando, você quer zerar e configurar de novo? É aqui no 26 que você vai fazer isso daí, beleza? Na questão aqui do 27, seria para inversores que têm a configuração de ligação em paralelo. No caso, esse aqui não tem essa configuração, beleza? Se futuramente você tiver um equipamento desse que tenha, é aqui que você vai configurar, beleza? Aqui é o seguinte, configuração 28. É para ele te dar um alarme se a bateria se desconectar. Se por algum ventura uma BMS entrou em proteção alguma coisa, ele vai te dar um alerta dizendo isso para você aqui no 28, beleza? 29 é para você ativar ou desativar a equalização. Então se tem bateria de chumbo, deixe isso aqui ativo. Configuração agora 30. 30 é o seguinte, se você habilitou a equalização, com quantos volts é para eu equalizar a bateria? A tensão de equalização qual é? É aqui onde você define. E aqui é a quantidade de minutos que você vai ficar naquela tensão de equalização. Quanto tempo é para eu ficar? É aqui onde você define. Na configuração 32, é basicamente o seguinte, se eu ativer a carga de equalização para a bateria de chumbo e passou aqueles minutos lá e não chegou na tensão que eu defini, aqui você pode definir um tempo extra, um delay, beleza? Vamos para a configuração 33. De quanto em quanto tempo é para fazer a equalização das baterias de chumbo, caso assim você colocou, no caso aqui, de 30 em 30 dias, belezinha? Configuração agora 34. Aqui é para habilitar agora, se você já quiser equalizar suas baterias de chumbo ácido agora, você já faz aqui, belezinha? Configuração 35, vamos a uma atenção agora aqui, beleza? Essa configuração 35 ela é polêmica. Grid Tie Inverter Function. Basicamente, vamos lá. Se você habilitar isso aqui, o inversor vai começar a injetar na rede. Barba, quer dizer que esse inversor ele pode fazer isso? Ele pode injetar na rede? Galera, não. Porque esse inversor não é homologado. Então, prossiga sob sua conta e risco. Ele tem a função de injetar? Tem. Mas como ele não é homologado, se der tanga, você tá no sal. É para isso que serve essa função aqui. Então, se você não quer que o inversor injete na rede, você mantém isso aqui desligado, que é a minha recomendação. Beleza? Vamos lá. Configuração 35, já expliquei para vocês. 36 seria aqui se você tem uma saída dupla de bateria. Nesses modelos que veio aqui para o Brasil, nenhum tem, então eu vou pular isso daqui, beleza? Vamos lá. Configuração 37 também aqui
Nenhum inversor que veio para o Brasil tem a função. Fiquem de boa quanto a isso. Configuração 38, galera. Olha só. Aqui é uma coisa que eu achei muito bacana dele. Isso aqui serve para quem vai fazer comunicação com as baterias. Aqui você pode selecionar o protocolo que sua bateria tem ali, a compatibilidade. Ou seja, olha só. Vou explicar aqui até no manual isso aqui para vocês. Olha só, vou pegar a caneta aqui e mostra aqui para o pessoal, Júlio. Olha só. Comunicação com a BMS, ó. Se você definir PLY, quer dizer aqui que é para Grovat, olha só. Ou Grovat não, é o Pylon. Grovat, e aqui ele especifica, ó. CAN, ele só lê Pylon. E aqui IRO é o China, VOL é Voltronic e GROW é Grovat, beleza? Vou mostrar essa aqui para vocês na prática aqui rapidinho, olha só. Função aqui 38, já estamos pertinho do final, já vou vir aqui até pro final, ó. Olha só, 38. Se você tem uma bateria que é padrão, vamos lá, ó, é Pylon Tech, ó. Você vai colocar, ó, olha só, tem aqui as coisas aqui da BMS, ó, Pylon Tech, você vai ter agora, ó, aqui outro aqui que é para, no caso aqui é o Airo, e aí você seleciona o seu padrão de comunicação, de acordo com a sua bateria. Por que é que eu acho isso aqui muito legal, galera? Porque assim, muitas das vezes a gente tem alguns erros de comunicação, porque a gente não consegue fazer ali o inversor entender o protocolo da bateria. Nesse caso, você consegue definir isso manualmente. Você que vai definir o protocolo da bateria que é para o inversor buscar. Isso auxilia muito a resolver alguns erros de comunicação. Belezinha? Vamos agora aqui para as 3 últimas configurações, beleza? Sei que demorou aí, você que chegou até o final aí, você é guerreiro, viu? Parabéns, você vai configurar seu inversor de maneira bem legal. Basicamente é o seguinte, olha só. 39... é a configuração aqui, ó, você vai configurar por porcentagem, com quantos por cento da sua bateria é para o seu inversor desligar. O 40 é até quantos por cento é para a sua bateria carregar, ou seja, qual a porcentagem máxima de carregamento. E o último aqui agora é o low sock, no caso aqui é o seguinte, aqui é para ele transferir de volta para a concessionária, porém por porcentagem. Fechou, pessoal? E agora nós terminamos aqui as configurações desse carinha. Galera, é configuração pra caramba, sei que esse vídeo ficou longo, mas é basicamente isso daí. Galera, foi muita coisa, foi assim, como é que diga, bastante opção, eu mesmo tô cansado, não vou mentir, mas galera, é porque é o seguinte, ele é um equipamento muito completo. E quando você tem um equipamento que é muito completo, você acaba tendo um equipamento que ele consegue extrair muita coisa. Então, basicamente é isso daí. Vendo esse vídeo, você vai conseguir configurar normalmente o seu LV1. E aí, para quem chega, né, ao final do vídeo, eu sempre coloco uma palavra-chave no final para eu saber que você chegou até o final. E no caso da palavra-chave de hoje, olha só, é multímetro. Digita aí multímetro e coloca uma pergunta, uma dúvida, alguma coisa, uma sugestão, que eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Compartilhe aí com a galera que tiver dúvidas sobre esse equipamento, porque vai ser bacana demais. Então, pessoal, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, valeu!